Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que se viu. Todos juntos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que leem as profecias, as revelações de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue falando a cada um de nós poderosamente. Apocalipse é a palavra traduzida para o nome que foi dado a este livro. E é interessante que a primeira palavra do capítulo 1, verso 1, é justamente ela, que também pode ser traduzida por revelação, mas mais originalmente a palavra é Apocalipse. Revelação é tirar o véu, trazer a revelação, tirar aquilo que está tampando, que está obstruindo a notícia, a mensagem. E o Senhor, então, por meio desta carta, enviada primeiramente a João, na ilha de Patmos, quando ele estava exilado lá, agora o Senhor nos fala e traz essa notícia totalmente aberta para todos nós. Por isso precisamos estudar o livro de Apocalipse. Está totalmente errado aquela pessoa que diz: eu não gosto de estudar o livro de Apocalipse, porque ele nos foi dado para ser estudado, lido e também colocado em prática. Eu sei que é mais difícil, mas nós não podemos deixar de estudar. E quando eu pego esse versículo aqui, o verso de número 3, ele traz mensagem para a Bíblia como um todo. Porque nós sabemos que a Bíblia como um todo é revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o Antigo Testamento. O Antigo Testamento apontava para Cristo. O Novo Testamento fala de Cristo. E a nossa vida precisa apontar para Cristo. Aquele que já veio, já nasceu, já viveu, já morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado, mas está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Então, isto é uma vida cristocêntrica, uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o texto diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele foi enviado, essa palavra foi enviada por intermédio de um anjo, o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo quanto se viu. Verso 3. Bem-aventurados, extremamente felizes, são aqueles que leem, que ouvem e guardam. Leem, ouvem e guardam. Subentendido, nós temos outros versos aqui. Porque uma coisa é ler por ler, outra coisa é ler meditando. Então você tem a palavra meditar. O meditar faz parte do ouvir. E o praticar faz parte do guardar. Está entendendo? Como é que funciona? E a pastoral do nosso boletim tem o título Lectio Divina, que é justamente essa prática devocional em latim. E o texto da pastoral nos fala que a chamada Lectio Divina é um método de leitura orante da Bíblia. É ler a Bíblia não tanto para acumular conhecimento, mas como uma forma de diálogo com Deus. Basicamente, consiste em preparação, leitura, meditação, oração, contemplação, discernimento, comunicação e ação. É preciso praticar para penetrar na riqueza que a Lectio Divina pode trazer para a sua vida espiritual. E aí o texto da pastoral fala
desses 4 versos, então, 4 verbos, na verdade, que nós estamos aqui citando na manhã desse dia. Ler, pensar, orar e viver. Você gostaria de fazer assim? Você gostaria de ter uma prática de vida assim? Sim ou não? Você gostaria de ler mais a palavra de Deus? Lendo, você gostaria de meditar mais na palavra de Deus? Não ler correndo, mas ler meditando, ruminando, como o nosso Senhor nos ensina. É aquele ato de alimentação de todo boi, que vai e volta a comida para digerir melhor antes de ir para o estômago e outras partes internas do corpo. Então, nós precisamos ler de manhã e meditar durante a manhã, a tarde e a noite, para assim praticarmos a palavra de Deus. Este é o chamado de Deus para a sétima. Da manhã desse dia, 1º domingo de novembro, nós possamos viver a palavra de Deus. E para viver a palavra de Deus, nós precisamos passar pelas outras partes. É preciso ler mais, pensar mais, orar mais, guardar mais e viver mais. Bem-aventurado será, extremamente feliz. É a palavra de Deus que está dizendo para você e para mim. Seremos extremamente felizes, se assim o fizermos. Não tem como ser diferente, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele sempre vai cumprir. E assim, meu irmão, irmã, extraordinárias bênçãos nós receberemos da parte de Deus. Que Deus nos ajude. Desafio você a experimentar. É maravilhoso. Você pode fazê-lo até mesmo começando com 15 minutos por dia. A gente passa muito mais tempo vendo coisas que não nos acrescentarão nada. E se você fizer isso por pelo menos 15 minutos, o acréscimo para a sua vida é para a eternidade. Colocar diante de Deus as nossas vidas. Feche seus olhos nesse momento. Peça ao Senhor que te ajude na preparação para a Santa Ceia. Peça perdão, peça graça, peça misericórdia da parte de Deus, em nome de Jesus. Senhor, a palavra está diante de nós e nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a vivermos desta forma para a glória do teu nome, Pai. E somos nós, ó Pai, para sermos alvos de tão grande graça e amor e bondade. Mas o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, o Senhor enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. E aqui estamos lembrando que Ele nasceu, viveu e foi torturado até a morte. Morte de cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. A cruz pode parecer um símbolo de derrota, mas para nós cristãos é o símbolo de vitória. A vitória sobre a morte.